Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre português. Para você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil e vários outros concursos da VUNESP. A forma de cobrar português é basicamente a mesma, assim, muda uma coisinha ou outra, uma regrinha ou outra. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que ainda bem que para a VUNESP você não precisa saber de muitas coisas de português, então não é necessário fazer um curso de português. É legal você fazer um curso de português para que você tenha o maior conhecimento da língua brasileira, mas não é necessário para responder às provas, as questões da VUNESP. É necessário que você treine muito através de questões e veja as regrinhas que a VUNESP mais cobra, tá? Então hoje nós vamos falar de português, de pontuação. A primeira coisa que eu quero falar para você é uma regrinha que eles sempre usam: não separa o sujeito do verbo e do seu complemento, tá? Então, o que é sujeito, o que é verbo, o que é complemento, que geralmente falam que é objeto direto, objeto indireto, o que é isso, Diana? Primeiro, vou mostrar para vocês que todo mundo sabe. O que você perguntaria se eu te dissesse foi ao mercado? Você me perguntaria: Diana, quem foi ao mercado? Então você está me perguntando quem é o sujeito. Então eu posso responder assim, ó: José foi ao mercado. Aqui eu tenho José como substantivo, foi é o verbo, ao mercado é o complemento. Então essas frases, elas não vão ser separadas por vírgula, porque elas perdem o sentido. Se eu colocasse vírgula aqui, a frase ficaria José ao mercado, perdeu totalmente o sentido. Então não pode separar substantivo de verbo e do complemento, tá bom? Agora você falou assim, o que é complemento? Eu posso te dizer assim, Carlos vai. Você vai me perguntar, eu posso falar só isso, aí você vai me perguntar, vai aonde, Diana? Vai aonde? Vai aonde? O que você está falando? Então, você está perguntando qual complemento, entendeu? Então eu vou falar assim, Carlos vai na feira. Então aqui eu tenho Carlos como substantivo, o vai é o meu verbo e na feira é o complemento. Então isso é muito importante, você não pode separar o substantivo do verbo, do complemento por vírgulas, por pontuação, a não ser que seja um deslocamento de frase. Por exemplo, se eu colocasse aqui Carlos, vírgula, mas não comprou nada. Isso aqui eu poderia ter vírgula? Sim, poderia, porque você não está separando, você está deslocando uma frase que estaria, as palavras que estariam no final da frase para o meio da frase. Por isso que essa frase deslocada, ela fica entre duas vírgulas, tá? Então, Carlos vai na feira, mas não comprou nada, seria o correto da frase, mas teve um deslocamento. Carlos, eu poderia aqui colocar que não comprou nada, vai na feira, entendeu? É só um deslocamento de frase. Então nós vamos agora para questões. Eu puxei aqui no que concursos, não é propaganda paga, mas eu uso realmente o que concursos, então eu puxei algumas questões. Eu ainda não fiz essas questões, é da VUNESP. Então qual o filtro que eu usei? Português, pontuação, VUNESP, nível médio. Nós vamos fazer juntos essa questão, eu ainda não fiz, tá?
Então, eles sempre dão um textinho associado e eles fazem uma pergunta. Essa daqui é uma questão, deixa eu ver, de quando? De 2020, da Prefeitura de Sorocaba. Eu não vou nem ler o textinho associado, porque as de vírgula a gente tem que analisar as frases, tá bom? Então, assinale a alternativa em que a inserção das vírgulas na frase e nos dois casos, essa fala se dissipará assim. Então, essa é a frase, tá? E nos dois casos, essa fala se dissipará assim que o autor acabar de dizê-la. Atende à norma padrão. Então, eles pegaram essa frase aqui e colocaram pontuações nela, mas ela não pode perder o sentido, tá bom? Aqui a gente tem e, nos dois casos, essa fala se dissipará assim que o autor acabar de dizê-la. Então, a primeira coisa que eu indico, lê a frase sem o que está entre duas vírgulas, tá? Aí eu vou ler assim, ó, e essa fala se dissipará assim que o autor acabar de dizê-la. Tem sentido? Tem sentido. Então, eu vou pré-selecionar essa alternativa, mas eu vou ler as outras alternativas para ver se tem sentido ou não. Letra B. E nos dois casos, se dissipará assim que o autor acabar de dizê-la. Fez sentido para você? Para mim não fez sentido se eu tirar o que está entre duas vírgulas, que é essa fala, porque o que está se dissipando é a fala, né? Então, para mim a B não fez sentido. Letra C. E nos dois casos, essa fala assim que o autor acabar de dizê-la. Fez sentido para você? Não, por quê? Porque se dissipará, ele foi separado, então não faz sentido essa frase ficar no final da frase, essas palavras ficarem no final da frase. Letra D. E nos dois casos, essa fala se dissipará, acabar de dizê-la. Para mim não fez sentido nenhum. Letra E. E nos dois casos, essa fala se dissipará assim que de dizê-la. Então, perceba que nas questões de nível médio da VUNESP, é bem fácil você identificar as questões de pontuação. É só você ler sem o que está entre duas vírgulas e tentar ver se faz sentido. Se não fizer sentido, é porque a alternativa está incorreta. Nas questões de nível superior, é um pouco mais difícil, porque eles não vão colocar entre duas vírgulas, e sim entre uma vírgula. Mas isso é questão de treino, para você se adaptar ao formato que a banca cobra, tá? Vamos ver se está correta essa alternativa. Então, parabéns, nós acertamos, é a letra A. Tá vendo como não é difícil? Você não precisa saber de tantas regras de pontuação para responder a uma questão da VUNESP? Vamos ver a próxima pergunta. Lembrando que eu não respondi essas alternativas, essas questões antes, tá bom? É a primeira vez que eu respondo. Então, essa daqui é da VUNESP de 2019. Eu vou fazer essas duas questões para o vídeo não ficar tão longo. Da Prefeitura de Estância Turística de Guaratinguetá. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que eles sempre cobram, quando realmente é de nível médio, eles sempre cobram desse formato? Pode ser que tenha alguma questão, e aí você só vai descobrir fazendo questões, você vai criando as suas próprias regrinhas, tá? Então, assim, tem questões que eles vão perguntar uma pontuação o que significa 2 pontos, o que significa aspas, o que significa o travessão, entendeu? Então, tem uma ou outra questão em uma prova que você vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas no geral você precisa saber disso. As questões do Tribunal de Justiça, elas são equiparadas, apesar do concurso ser de nível médio, elas são equiparadas a nível superior. Então, eu aconselho, além de fazer questões do nível médio, fazer questões também do nível superior, tá? Da Polícia Civil é um pouco mais tranquila, cobra nível médio mesmo. Então, assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A. A pais das crianças pequenas, não fez sentido. Letra B. Os pais de família dos filhos, não fez sentido. Eu tô lendo sem as palavras que estão entre duas vírgulas, tá bom? O ciúme costuma existir por parte
dos irmãos? Não fez sentido. Mesmo que sentia-se culpada, não fez sentido. Os irmãos abandonaram os pais? Fez sentido. Vamos ler usando o que está entre duas vírgulas no final da frase. Os irmãos abandonaram os pais nos últimos tempos? Ok. Para mim, a alternativa E. Não fiz essa questão, a gente vai descobrir agora se está correto. Parabéns, você acertou, tá vendo? Não é difícil responder questões de português, só que exige treino. Você tem que treinar, você tem que ver o que a banca cobra e você tem que ficar bom naquilo que a banca cobra, tá bom? Deixe seu like aí, você que curtiu esse vídeo, compartilha com os seus amigos, inscreva-se no canal para dar aquela força pro canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos para gabaritar português e gabaritar legislação no concurso do Tribunal de Justiça e nos outros concursos que você for fazer, tá bom? Até o próximo vídeo, espero de verdade ter ajudado a todos.